Educação infantil, pedagogia, cirurgia bariátrica e outros assuntos. Nós vamos hoje ver mais um episódio de As Meninas do Álvaro. Você vai ver e ouvir pelo Instagram, Facebook, YouTube e pelo podcast do Spotify. Roda a vinheta, espero que vocês gostem. Que você seja feliz, feliz, seja feliz eternamente. Olha, ela é amazonense, educadora, especialista em educação infantil, formada em pedagogia, com cursos em coach, além de ser uma estudiosa sobre comportamento humano, tem curso em hipnoterapia, tô doido para saber um pouco sobre isso, oratória e em PNL, enfim. O currículo é muito grande para muitos. Fabiola Frois Ramos, para mim, papá ou prima, como eu adoro chamar. Prima, muito obrigado por ter aceito. Obrigado por você ter aceito esse convite, viu? De verdade. Seja muito bem-vinda às Meninas do Álvaro. Muito obrigada! Uma honra! De verdade, de coração. Primeiro, eu queria começar perguntando sobre o teu lado educadora, né? Você tem uma paixão e uma definição. Você bateu o pé e falou, eu gosto de educação infantil. É isso? Eu gosto de educação infantil. Eu gosto de criança, né? Desde sempre na minha vida. Então, É uma paixão mesmo. Eu gosto de criança, assim. Eu gosto de trabalhar com criança. Eu acho que sempre aconteceu isso, né? A vida veio me trazendo várias crianças e eu fui desenvolvendo o amor por elas, assim, né? E a oportunidade de trabalhar na educação infantil veio através de você. Muito obrigada, reforçando o que eu sempre tive muita paixão mesmo. E para mim foi o meu laboratório, né? Diante dos estudos que eu vim fazendo, os estudos extras, né? No Instituto Munizar, principalmente, coach, a hipnoterapia, tudo que eu fiz para desenvolvimento humano tem um fundo, assim, puxando para o lado infantil, né? Para o lado da educação infantil também. E foi o meu laboratório, foi esses 5 anos que eu passei, né, trabalhando com educação infantil lá no Lato Senso, na escola, e foi assim o meu descortinar dos olhos e o que eu queria verdadeiramente fazer, né, enquanto trabalho. Então, assim, tudo que eu busquei e venho buscado em relação a desenvolvimento, venho buscando para trabalhar com crianças. Especificamente até então com crianças. Que legal. Hoje você foca muito na parte de desenvolvimento comportamental humano e é impossível não achar que as coisas estão conectadas, né? Porque você começou muito nova ainda, cuidando dos primos menores, cuidando das crianças menores e isso foi se desenvolvendo. Em que momento você entendeu que, opa, é isso que eu quero para minha vida? Eu acredito que tinha já um momento, assim, na parte de educação, assim, educação mais caseira, né? De falar bem assim, olha, eu faço isso aqui legal. Eu consigo me lidar bem com as crianças. A gente se conecta de uma forma diferente, né? E eu sempre fugi da área da educação, na verdade, né? Quem me puxou para a área da educação foi você, porque foi algo que eu sempre briguei para não participar, não fazer. Mas, de alguma forma, as coisas se conectam mesmo. Não fui eu que escolhi meu curso, né? Não fui eu fazia outra coisa, eu fazia até então fisioterapia. Quando eu parei, quem me matriculou no curso de pedagogia foi a tia Isaura. Ai, que coisa então, boa. Ela que falou bem assim, eu vou estudar, eu quero alguém para estudar comigo, bora, vamos fazer. Eu me matriculei nisso, vamos fazer. Então, eu falei bem assim, tá, não tô fazendo nada, então vamos. Então, assim, nem a faculdade fui eu que escolhi. Então, assim, de alguma forma as coisas foram me empurrando, né, para esse lado. E quando eu me vi, assim, quando eu falei, não, vamos aqui, as coisas estão me puxando para esse lado, deixa eu me permitir aqui. Foi depois que nós conversamos e eu resolvi, né, dar esse play nessa parte da educação e comecei. E quando eu comecei, eu lembro que eu comecei com os maiores, né? Eu comecei Jardim 3, então, e depois eu fui descendo. Quando eu cheguei no maternal, assim, aí veio aqui, eu falei, deu match total aqui, eu amo esse universo.
e eu quero saber o que eu faço, né, para ser melhor nessa área. E aí quando eu fui realmente, não, agora eu vou estudar para sair da mediocridade e hoje ter um pouco mais de estudo e saber realmente o que eu vou estar fazendo, né? Então foi nesse momento em que eu tive o encontro lá com os pequenininhos. Eu acho que eu vi todos vocês ali. E aí formou. Match total. Que Deu legal. match Sabe? total. Só para esclarecer, assim, eu era diretor da escola, foi quando eu convidei você, que tinha se formado, mas estava afastada do mercado profissional de educação, e aí você começou esse namoro inicial, uma picada inicial com a educação, e hoje deu esse casamento total. E eu sempre falo isso para você e faço questão de enaltecer. Você gerou uma conexão com uma série que eu acho muito difícil. Primeiro que maternal são crianças de 2 anos de idade. Sim. E diferente das séries maiores, quando você está ali com alunos de 6, 7, 8 anos, você vai ser lembrada por eles no futuro, certamente, como a tia, fulano de tal, a professora. O maternal é muito provável que eles não lembrem, porque eles têm 2 anos. Ou seja, é um trabalho árduo, talvez ingrato, porque lá na frente, não sei, além da foto, talvez, não sei se vai estar na mente deles. Você para pensar nisso, não? Eu paro, assim, mas eu acredito que assim, se eu fiz um bom trabalho e se eu deixei algo sólido ali, se de alguma forma eu marquei a vida daquela criança, vai ficar um registro positivo no subconsciente dele. De repente ele possa saber, cara, não sei de onde que veio isso, de onde é que ficou esse registro e tudo, mas vai estar registrado, né? Porque eu sei que está registrado. Uma das coisas, assim, muito importantes, assim, o porquê de eu gostar disso, eu acho que muito para mim. Eu acho que eu queria ter tido tudo isso e não tive. Então, assim, a gente sabe que adultos disfuncionais, né, foram crianças disfuncionais. Então, assim, não é à toa. Os traumas a maioria deles estão estabelecidos na infância. E aí, quando eu vi as crianças ali, eu acho que inseguras, né, querendo papai e mamãe, e ali naquele novo universo e tudo. E assim, eu olhava aquele negócio até às vezes, meu Deus, o que eu vou fazer com elas? E aí veio aquela questão, falei, cara, eu vou dar o melhor, assim, eu vou dar amor, eu vou fazer elas se sentirem bem e tudo. E se elas se sentirem bem, se eu marcar dessa forma ali, na emoçãozinha delas, por mais que elas não lembrem a referência, foi a professora Fabíola, o sentimento vai estar ali instaurado. E assim, eu sei que eu cumpri de alguma forma a minha missão ali, né, na vida daquelas crianças. Mas assim, eu impactei a vida dos pais. Os pais lembram. Que coisa boa. Eles lembram e assim, ainda fazem as crianças lembrarem por tabela daqueles que eu tenho contato ainda, né? Eu não sei se você vai lembrar agora, mas eu tenho uma frase que eu gosto muito quando você fala, que tem a ver com essas crianças que, enfim, que crescem disfuncionais, eu gostei muito, mas com dores, né? São os adultos que têm dores. Como é que é essa frase que eu sempre gosto quando você fala? Agora eu falei no insight no coach, não foi? Deu um insight aí, eu falei. É incrível. Que os adultos têm, as dores dos adultos são demandas de crianças, né? Tem alguma coisa a ver com... Exatamente. As feridas dos adultos são as crianças mal curadas. Exatamente isso. Eu isso amo aí. essa expressão. E aí você passou a estudar mais sobre isso, né? Assim, lendo vasto currículo, aqui tem curso de hipnoterapia, oratória em PNL, socioemocional, muita coisa com a Mayara, psicóloga, no Instituto Humanizar. E aí, o que você faz com tudo isso? Muita coisa com muita gente, assim. Eu acho que, a princípio, eu tenho me melhorado. Eu lembro que quando eu fui fazer Roda da Vida, um dos primeiros técnicas do coach, aquele mais básico, era Roda da Vida. E eu comecei fazendo coach, na verdade, com você, né, nos cursos pelo Grupo Leal Filho, e a partir dali eu fui tentar entender um pouco o que era aquele universo do qual eu meio que desgostava. Eu falava assim, esse negócio eu não vou abraçar a árvore, entendeu? Sei lá, era alguma coisa meio, para mim, muito distante da minha realidade. E quando eu fui fazer o curso de coach, foi um complemento da terapia, né? Eu queria acelerar o processo da terapia que eu estava fazendo com a Mayara
E aí eu fui fazer o coach, em seguida fiz vários outros cursos, né, com outros profissionais excelentes, assim, Emerson Fregona, Antônio Dias, que é neurocientista. Então, eu também fiz um curso básico de neurociência, até para entender um pouco como é que o cérebro aprende, porque nosso cérebro é emocional, entendeu? Nós somos seres emocionais, não somos seres racionais. Então, assim, as nossas atitudes são muito emocionais e eu queria entender o porquê que eu tomava certas atitudes, por que eu era dependente de certos padrões. Então, assim, era muita questão de me olhar. Então, acho que tudo que eu venho fazendo é para esse sentido de me olhar. E voltando à roda da vida, eu lembro assim, eu estava trabalhando já, então assim, profissional, eu estava me encontrando ali, eu lembro que eu dei uma nota boa, estava ok, o espiritual estava ok, sabe? O financeiro estava organizando, então para mim estava ok, mas na hora que eu olhei para a parte do pessoal, da parte do intelectual, dessa parte mais minha, eu não estava satisfeita. Eu falei bem assim, cara, eu não tô satisfeita com nada disso, entendeu? Eu não aguento mais essa mimiseira toda, eu não aguento mais esse, sabe, esse choro interno, né? Porque era muito mais por dentro do que por fora. E eu falei bem assim, preciso mudar, preciso, eu quero, acho que uma vida feliz é uma vida útil, eu não quero realmente estar na inutilidade, eu quero poder fazer mais do que eu faço. E para eu poder fazer mais do que eu faço por outra pessoa, agora eu vou ter que olhar por mim, porque eu sempre olhei para o outro, né? Então eu estava o tempo todo disposta para o outro, disponível para o outro, fazendo tudo pelo outro, e aí eu usava disso para me esquecer, porque eu não queria de forma alguma olhar para dentro, né? E aí foi quando eu realmente falei, não, chega dessa porra, desculpa o palavrão, Sem problema. mas chega disso tudo e vamos agora olhar para dentro para tratar do que está doente, porque enquanto eu falava, qual é a emoção que me move agora? O professor Jailson Pinheiro diz muito isso, qual é a emoção que move você agora? E toda vez que eu fazia essa pergunta para mim, era sempre uma emoção de frustração, sabe? Eu sempre estava meio frustrada, não estava satisfeita com as coisas que eu estava desenvolvendo, olhava mais para o mundo com um olhar de queixa. Então, as coisas não são como a gente vê, as coisas são como a gente é, né? Então, assim, a gente olha o mundo não como ele é, mas como nós somos. Então, eu falava, nossa, eu tô muito feia, cara. O negócio assim tá, sabe? Eu não tô conseguindo ver beleza e aí então assim, como é de dentro para fora, eu preciso tratar o que tá dentro e aí realmente eu vim começando nesse processo de busca pessoal, de identidade mesmo, sabe? Do quem sou eu, mas sem do ser aí daquele quem sou eu definidinho pelo nome da quem sou eu? Quem era eu nessa história toda? E aí eu vim fazer os cursos, a hipnoterapia eu fiz para aprender auto-hipnose, para mandar sugestões, para a gente fazer compal, para eu aprender a fazer compound positivo, para desfazer tudo aquilo que eu acreditei quando eu era criança, das coisas que eu via quando eu era criança, entendeu? Que se tornou uma verdade enquanto adulto. Eu acho que é por isso que hoje eu trabalho muito com essa parte de desenvolvimento emocional infantil. E assim, eu tenho muitos pais que são bem gratos, assim, até hoje passam uma mensagem e às vezes passam algumas coisas perguntando, professor, o que acontece, né? Por que era assim, agora é assado e tal? E aí eu tenho essa pegada mais realmente de desenvolver um lado emocional infantil, e é por isso que eu estava falando de tornar um educador socioemocional, porque o desenvolvimento emocional ele é mais importante do que a E, I, O, U, principalmente na primeira fase da criança, da infância. E era isso basicamente que eu fazia. Cumpria tudo o que precisava cumprir, mas eu buscava ali identificar qual era a debilidade da criança para ajudá-la naquele processo. E eu acho que era isso, porque quando eu me vi uma grande perturbada, né, sem saber o que estava acontecendo, e depois que eu fui estudar, eu entendendo que se eu tivesse uma infância bem equilibrada e tudo sendo trabalhado, entendeu? Além das funções executivas, eu não me perderia tanto nesse processo. De repente, do desenvolvimento seria bem mais rápido, né? Não com 35, mas com uns 20 e pouco, talvez. Mas Nunca é tá tudo tarde, né? certo. Acontece quando Tá tem que tudo certo. acontecer. E você falou várias coisas aí que me chamam a atenção. Uma delas é a necessidade de autoanálise. E as Sim. pessoas ainda têm muito aquela ideia de que ela vem com o papo motivacional, ou então eu É, não preciso, eu já estou muito bem na minha vida. Segundo, que eu curti muito você falar, é a sensação de incômodo.
que eu adoro quando tem, porque sinal, quando tem incômodo, sinal que aquela teoria tá te fazendo chacoalhar. É igual a pipoca dentro de uma panela, né? Você coloca ali, você começa a aquecer aquele milho, ele tá paradinho ali. Você começa a aquecer aquele milho, ele começa, opa, para algum lado eu vou. E aí, um terceiro Só movimento, não e eu pode quero ser também... piruá. E o terceiro movimento que eu quero falar também é o incômodo tanto com o interno, e aí eu vou perguntar aqui com o externo também, porque a tua vida foi tomando rumo e você optou por fazer a bariátrica. É um conjunto? Ou seja, eu quero me ver bonita por dentro e por fora? Não, a bariátrica ela veio por uma questão de assim, foi obrigação, na verdade. No 2015 eu comecei na escola. Em 2016 foi quando eu comecei a fazer um movimento maior e final de 2016 eu comecei a sentir dores na região do quadril. E quando eu fui fazer os exames e tudo, deu um processo degenerativo ósseo. Eu tenho um processo degenerativo ósseo no quadril. E todos tomando vários exames, vários remédios, fazendo os exames, tomando remédio, fazendo os exames. E o médico pegou e falou, foi básico, assim, Fabiola, ou a gente coloca uma prótese no teu quadril, e você vai ter que conviver aí por isso o resto da sua vida, ou a gente começa a pôr um emagrecimento rápido, para tirar o peso de cima do seu quadril. Então, tinha que diminuir de peso para tirar o peso da barriga de cima do quadril. E aí a gente começa a tratar. E eu não queria a prótese, não agora. Eu falei, então vamos para esse aqui. Então eu vou começar por esse. E aí eu optei pela bariátrica. A princípio, assim, não foi por uma questão estética, foi basicamente por uma questão de saúde, né? Depois, o que veio depois já foi por a questão de ficar melhor esteticamente, porque aí teve a pele e tudo mais, né? Então, aí eu já trabalhei mesmo para melhorar essa parte da estética. Mas, assim, com certeza, a bariátrica ela foi um divisor de águas na minha vida, mas ela não é nem de longe a solução dos problemas de ninguém. Então, assim, as pessoas acham que vai fazer bariátrica e vai ficar aqui, ó, bela, não vai. Então, assim, todos os dias eu faço escolha por uma opção de vida mais saudável, por uma alimentação mais saudável. Eu sei que eu ainda peco muito na questão de atividade física, então é algo que eu tenho que melhorar também. Mas todos os dias eu falo, não quero comer esse açúcar, não vou comer esse sal, entendeu? Como minhas comidas sem sal, sem açúcar. Então, assim, por quê? Porque eu sei que se eu não tomar cuidado, eu volto a um padrão antigo, entendeu? Então, assim, é uma briga diária. A bariátrica ela não vem para resolver problema de ninguém, até porque não adianta você fazer uma cirurgia se a sua cabeça tá gorda. A cabeça, no final, que tem que ser trabalhada, né? E aí, para completar, foi por isso que, na verdade, toda essa parte do desenvolvimento da terapia, tudo, foi para dar uma equilibrada, né? A vida é uma roda gigante, assim, ou eu tava lá em cima, ou eu tava lá embaixo, e eu queria parar no meio, assim, para dar uma equilibrada. E falou, não, agora eu tô olhando, tô satisfeita, tô legal e tal. E a gente vai ajustando. E, de repente, você vê essa evolução em todos os sentidos, né? Porque a gente está falando de uma evolução estética que, obviamente, trouxe para a sua vida, de uma evolução interna, que é uma evolução do autoconhecimento, do que você acredita. E aí eu pergunto, o que há por vir? Assim, como é que você enxerga a Fabiola daqui a 10 anos, por exemplo? Nossa! Na verdade, todos os meus projetos, eles são de curto a médio prazo, né? 10 anos já é um longo prazo. Mas, assim, eu tenho trabalhado todo dia, além de me tornar uma pessoa melhor, para levar o melhor para as pessoas. Então, assim, daqui a 10 anos eu quero estar impactando a vida de muita gente aí, positivamente, é claro, e sendo aí um referencial como você, né? Ajudando aí as pessoas ficarem melhor, se sentirem melhor, porque no final eu percebo que essa habilidade de desenvolver e trabalhar pessoas assim pro sentido positivo mesmo da coisa. O pessoal fala, tu é o coach, que eu falei, cara, eu sou mais pro coach life, sabe? Não me vem com relacionamento que não dá certo, não me vem. Então a minha vida assim se você tá mal, eu consigo te deixar legal, assim, fica mais fácil para mim, porque eu percebo que é uma questão de uma habilidade maior nessa área, né? Agora,
daqui a 10 anos, eu espero de verdade que as coisas estejam mais sólidas, porque as coisas ainda estão meio flutuando, né? Então, eu tenho trabalhado para isso, eu tenho buscado isso. Agora eu não estou trabalhando na escola, mas eu estou trabalhando, né? Eu estou trabalhando numa área em que eu me permiti, porque não era algo que eu gostava. Eu sempre fugi, você sabe que eu sempre fugi de trabalhar com adulto, de trabalhar diretamente, com coordenação, com o que for, e me veio essa oportunidade assim, de uma coisa muito lá de baixo para desenvolver, né? Então, assim, eu falei, não estou fazendo nada nesse momento, eu vou tentar me melhorar aqui, porque eu não vou ficar fugindo disso aqui para sempre. Então, eu agarrei essa oportunidade para ver o que pode acontecer, né, diante das coisas que estão acontecendo e ver se pode dar certo. Tô tentando adquirir um amor, eu tô me permitindo coisas que eu não fazia antes. Antes eu era muito não gosto, não quero, não é isso, não. Entendeu? Não, esse é meu jeito. Não quero, não gosto. Então era muito assim, você sabe muito bem. Então eu sempre fui muito do não, assim, não gosto. Eu nem me permitia viver a experiência de falar assim, cara, não gosto mesmo, entendeu? Não porque eu não gosto, é porque eu não vivi. Eu vivi a experiência de descobrir que eu não tenho afinidade para isso. Mas hoje não, hoje eu já começo a me permitir nesse processo, né? E tá legal também. A gente se adapta, a gente vai se adaptando. É claro que falar bem assim, é a coisa que você ama, não é a coisa que eu amo, porque eu fico tentando encontrar ainda aqueles rostinhos curtinho, maravilhoso, não sei o que, todo meio de um monte de papel, que não é a minha realidade, né? Mas assim, também não é tão ruim assim, sabe? A gente vai compreendendo o outro universo. Então, essa parte de estar mais flexível também diante do outro e do todo, tá legal, sabe? Não, eu vejo que eu posso ir muito mais além do que eu achava que eu era capaz, sabe? Porque também tinha muito isso, né? A gente tem muitas crenças limitantes, né? Então eu tinha muita crença de capacidade, né? De achar que crença em relação a dinheiro, crença de capacidade, né? De achar que eu não era capaz, crença de merecimento, de achar que eu não merecia, sabe? Que eu não poderia. Isso. Então, assim, quebrar tudo isso hoje ainda é uma luta, não é fácil, porque vira e mexe pega em algumas coisas mais profundas ali, desconhecidas, e aí eu tenho que administrar tudo isso. Mas todos esses cursos serviu para que hoje eu tivesse essa consciência e falar, não, tem algo errado aqui, vamos resolver. Coisa que antes eu jogava para debaixo do tapete e deixava para lá, né? Então deixava para lá, deixava para lá, deixava para lá. Hoje não, hoje eu abraço a causa e venho aqui, vamos lá, vamos resolver. E Hoje eu abraçar, tô eu quero mais... te dar um abraço forte agora, apesar de eu estar do outro lado, sinta-se muito, muito abraçado. Eu sabia que ia render muito esse papo. Eu quero outro programa como esse, porque eu sei que a gente vai ter muita coisa para falar. Você expressa evolução, conhecimento, desejo, e o que eu desejo para você é que o novo ciclo se comece. Você teve um ciclo novo quando você entrou na faculdade, um ciclo quando você entrou no trabalho, um ciclo quando você resolveu estudar mais e ter mais foco no conhecimento. Quem sabe agora é um novo ciclo, né? Sim. Quem sabe falhou agora. Quem sabe o quê? Quem sabe agora é um novo ciclo na sua vida. Sim. Na verdade, assim, se a gente entender bem, a cada dia que a gente dorme e acorda é um novo ciclo, né? Depende muito das escolhas que a gente vai fazer a partir do momento que a gente abre o olhinho ali. Ou a gente permanece no mesmo hábito, no mesmo padrão e segue, ou a gente faz as coisas melhorarem e vai melhorando tudo que está por ali. Assim, a gente sabe que a gente precisa encerrar alguns ciclos, né? Verdadeiramente no sentido do todo, a gente encerra alguns ciclos, mas todo dia, no abrir dos olhos, é uma oportunidade de vida nova, de fazer algo novo, de escolher coisas diferentes. Então, assim, hoje em dia eu trabalho muito isso, sabe? Quando eu fecho o meu olhinho, que eu abro o olhinho, eu falo bem assim, é um novo ciclo. O que eu vou continuar? O que eu vou descartar? O que eu vou fazer de novo? O que eu vou... Eu sei que eu tenho muita coisa para melhorar, sabe? Tem muita coisa para resolver. As coisas não são tão simples, né? Não são simples, na verdade.
Tem horas que eu penso em algumas coisas assim, bate insegurança também. Eu tenho muita insegurança. Tem horas que eu fico naquela de falar, meu Deus, vem a questão dos julgamentos. Por quê? Porque a gente fala na situação bem coach. Qual eram as 3 funções básicas do ser humano que você sempre falava pra gente? Sim. Do ser humano ser ouvido, ser amado e ser reconhecido, né? Mas na verdade, o ser humano que ele quer ser aceito, né? A gente aprende isso nos cursos de neurociência e a gente fala de o que o ser humano quer ser aceito, independente do que for, ele quer ser aceito. Antes de ser amado, reconhecido e valorizado, ele quer ser aceito, porque isso vem desde a barriga da mamãe, entendeu? Então, onde é a primeira casa do ser humano. Então, assim, qual é a primeira casa dele? O primeiro habitat dele é onde ele foi gerado. E a partir daquele momento, se não houve aceitação, né? E o sistema nervoso dele já foi criado ali, todos os impactos daquilo que está sendo ali sentimentalmente gerado vai sendo atribuído. Pai, um convite para você. Ai, meu Deus. Interromper mesmo. Eu quero que vamos fazer um próximo programa só falando das fases de desenvolvimento de uma criança? Pode ser. Eu acho que tem muito conteúdo para a gente falar aí. É bom que a gente deixe um gostinho para quem está nos acompanhando. E eu adorei muito falar com você. Pá, obrigado por você ter aceito. Também. Eu imagino que estar na frente da câmera já é uma evolução também. Que saudade! Mama. Eu devo estar toda empolada aqui. Não, tá ótimo, tá uma gata. Meu amor, beijo, eu te amo, viu? Eu também, beijo pra todos vocês aí. Obrigado, em breve amor. nos veremos.